Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa calça pantalona que é super facilitada. Ela é feita a partir de 2 retângulos sem molde. Foi uma peça que eu pensei e criei com muito carinho para trazer aqui no canal, para que seja uma coisa bem fácil que vocês realmente consigam reproduzir. E uma coisa que eu peço para vocês é que antes de vocês assistirem esse vídeo, vocês leiam os detalhes que eu deixei aqui na descrição, porque são os detalhes muito importantes para que vocês consigam entender aí a reprodução da peça e consigam fazer. Eu tô procurando fazer umas aulas mais curtas, uns vídeos mais curtos, então se a gente for ficar falando todos os detalhes aqui, acaba ficando muito longo e muito cansativo. E outra dica que eu dou pra vocês é que antes de vocês começarem a reproduzir a peça, vocês assistam a aula pelo menos uma vez, porque tem alguns detalhes que são importantes no começo, a gente acaba lembrando de falar um pouquinho pra frente. Então nem que seja aí pra aumentar um pouquinho a velocidade, mas assistam pelo menos uma vez a aula antes de reproduzir e depois, se for necessário, vocês voltam, assistem novamente com mais calma. Espero que vocês gostem, que vocês realmente reproduzam. Qualquer dúvidas ou sugestões, se alguma coisa não ficar clara, vocês podem deixar aqui nos comentários ou me chamar também lá no meu Instagram, @irivaniavite. E agora, sem mais delongas, fiquem aí com a aula, espero que vocês gostem, preparei com muito carinho e qualquer coisa vocês já sabem, né? Tanto aqui ou lá no meu Instagram, eu sempre estou disponível para vocês. Para começar, nós vamos precisar de 2 medidas. A primeira delas é a circunferência do nosso quadril. Então, nós vamos posicionar a fita métrica na parte mais alta do quadril. A gente vai verificar aí, olhando o nosso corpo, né, de perfil, aonde tiver ali no volume do bumbum, a parte mais alta, a parte maior, é onde a gente vai posicionar a fita. E a próxima medida que a gente precisa é o contorno do nosso gancho. Vou mostrar aí na manequim, mas em vocês vão pegar a fita e passar a fita no meio ali das pernas mesmo e posicionar a fita na parte da frente, bem na altura onde você deseja que a sua calça fique aí na cintura, e na parte das costas da mesma forma. Então, passa a fita no meio aí das pernas e contornando mesmo o gancho e anota essa medida. Agora nós vamos cortar 2 retângulos que vão ter de largura o nosso quadril dividido por 2, mais a folga que a gente deseja para a peça também dividido por 2, mais aquela continha que eu ensinei vocês a fazerem aí no começo, que é o nosso quadril dividido por 10. Nós vamos pegar essa medida, fazer vezes 2 e adicionar junto aí com o quadril dividido por 2 e a folga desejada dividido por 2. E o comprimento desse retângulo, ele precisa ter o comprimento que a gente deseja para nossa calça, mais a largura do elástico. Então, se a gente vai usar um elástico de 5 centímetros, a gente coloca, e a nossa calça vai ser de 1 metro, a gente coloca o comprimento de 1,5 m. E nessas medidas, vocês também já podem adicionar as margens de costura. Então, na largura, vocês podem incluir 2 centímetros de margem de costura e no comprimento, vocês podem deixar 4 centímetros de margem de costura. Agora, a gente vai achar no sentido da largura, nós vamos achar o meio desse retângulo, fazer aí a marcação. E usando aquela medida que eu mostrei para vocês no começo, que é o quadril dividido por 10, nós vamos jogar uma vez essa medida para cada lado, partindo do meio. E no sentido do comprimento, do meio para baixo, nós vamos anotar a medida do nosso gancho dividido por 2. Podemos usar um esquadro também para deixar tudo bem alinhadinho, bem retinho. E com todas essas medidas feitas, a gente vai traçar aí um contorno da forma que eu tô mostrando aí pra vocês no vídeo. Vocês podem usar uma régua curva para fazer isso, ou fazer a mão livre assim como eu fiz. E agora, a gente vai passar uma costura reta, bem na marcação aí no desenho que a gente fez. Vocês podem alfinetar, porque isso tem que estar bem certinho. E o retângulo, esses retângulos, eles têm que estar posicionados direito com direito, tá? Pra gente fazer essas marcações e passar a costura. Ó, direito com direito.
E agora a gente segue passando uma costura reta onde eu tô indicando. Costura feita, eu passei ali com uma cor clara de linha para vocês conseguirem enxergar. E agora a gente vai cortar, seguindo aí o formato da costura que a gente fez, deixando uma margem de costura para a gente fazer o acabamento, que pode ser overlock, zigue-zague na máquina doméstica, fazer um viés, com o que vocês tiverem aí. Já passei um overlock aí para fazer o acabamento e agora a gente vai abrir a nossa calça e já vai ver que ela vai estar tomando aí o formato. E para abrir é bem simples, ó, vocês viram aí como eu fiz, é só pegar as duas laterais, juntar aí as duas costuras e a calça já vai começar a tomar forma. Agora a gente precisa fechar as laterais, mas a gente precisa costurar pelo avesso. Então a gente só vai virar aí pelo lado, juntando direito com direito. Fixa bem certinho as duas costuras aí para nossa calça ficar bem centralizada. E agora a gente vai passar uma costura reta nas duas laterais. Pode alfinetar bem certinho para que a calça fique bem alinhadinha. E depois de alfinetar, é só passar uma costura reta. Costuras laterais e acabamentos finalizados, agora a gente precisa fazer uma correção no cós, porque nas nossas calças, o cós da frente, seguindo a anatomia do nosso corpo, ele é um pouco mais baixo. Como a gente fez igual, para fazer essa correção, a gente vai pegar aí a fita métrica e vai descer ali do meio para baixo de 2 a 3 centímetros e com a ajuda de uma régua curva, nós vamos ligar esse meio até a nossa lateral, porque a nossa lateral ela tem que ficar igual, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. A gente vai descer somente o meio. Então, com a ajuda da régua curva, a gente faz aí esse desenho, traçando o meio até as laterais, ligando, né, o meio até as laterais, e a gente corta só um dos lados, e esse lado vai ser a nossa frente. O próximo passo é fazer a passagem do elástico, e para isso a gente precisa preparar o nosso cós. Para fazer essa preparação, a gente vai dobrar o nosso cós aí para dentro, para fazer um caminho para o elástico passar. E para fazer o acabamento, a gente tem duas opções. Ou a gente dobra e faz aí, né, para dentro, na mesma largura do elástico, e faz mais uma dobrinha para dentro, da forma que eu vou mostrar aí, ó. Faz mais essa dobrinha para dentro e passa aí o pontinho reto para poder fazer o acabamento. Ou a gente passa uma overlock em toda a extremidade ali do cós e depois só vira esse cós normalmente para dentro e passa o ponto reto. E para fazer essa passagem, a gente vai medir aí com a fita exatamente os 5 centímetros para ficar bem certinho e não embolar o elástico depois. E a gente dobra, depois de ter feito as marcações, e passa um ponto reto. Já passei a costura reta e eu fiz a opção de passar overlock e depois só dobrar para dentro e passar uma costura reta, ó. E essa medida tá exatamente na largura do meu elástico para não ter erro depois. E a gente precisa deixar uma abertura ali sem passar a costura pra gente ter a folga para passar o elástico. Então, na hora de costurar, deixa essa aberturinha aí no meio. Já tô aí com o meu elástico e ó, eu deixei ele bem certinho na mesma medida ali do cós. E eu vou usar um alfinete de segurança. Então, eu vou pinçar ali a pontinha do elástico no alfinete. E a outra ponta, eu gosto de pegar um outro alfinete normal e fixar ela também do outro lado ali da passagem, para que ela não solte e não fique ali no meio da calça. A gente não pode perder essas pontas. E aí, com o alfinete de segurança, a gente vai passando, ó, por toda a extremidade aí do cós, a gente vai passando esse elástico. E como a gente faz para decidir o tamanho desse elástico, tá? Até tem algumas regrinhas que a gente pode usar. A nossa cintura, menos 5 centímetros, menos 4 dedos, mas a melhor das opções é você medir esse elástico na sua cintura de forma que ele fique confortável, tá? Então, pega aí um pedaço de elástico, passa pela sua cintura de forma que ele fique firme e confortável e usa esse tamanho para passar ali no cós.
Ó, já terminei ali a passagem, as duas pontas já se encontraram. E agora a gente precisa fechar esse elástico, colocando aí uma ponta sobre a outra e passando uns pontinhos ali na máquina reta mesmo. Já fiz aí a costura pregando o elástico. Como eu tô trabalhando em miniatura, eu fiz uns pontinhos à mão mesmo, mas vocês podem utilizar a máquina porque é mais fácil. E aí depois é só a gente ir ajeitando o elástico. Se a gente for puxando assim, ó, as laterais, ele meio que vai se ajeitando aí sozinho. E agora a gente precisa fechar novamente lá na máquina reta essa parte que ficou aberta. E depois de fechado ali a partinha do elástico, e aí é importante que essa costura não pegue o elástico, tá? Para o elástico não ficar preso e não embolar. E a nossa peça tá pronta. Virando aí pelo lado direito, ela fica dessa forma. Claro que aqui tá em miniatura, né? E o único acabamento que falta para finalizar é fazer uma barrinha aí na barra da nossa calça. Dá para fazer uma barrinha simples, virando 2 vezes aí pelo avesso, e aí pelo direito ela fica bem bonitinha, mas a nossa peça tá finalizada. Espero que vocês tenham gostado e consigam reproduzir.